Amados e amadas do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a glória e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Portanto, me alegro na tua salvação. Glória a Deus. Louvado seja e exaltado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui esse capítulo 2 de Ana fala sobre o cântico de Ana, porque no capítulo 1, Ana, ela orava a Deus por um milagre, porque ela desejava ter um filho. Então, por esse filho ela chorou e ela orou muito. Mas aqui no capítulo 2, Deus concedeu a Ana essa graça, essa vitória, e concedeu a ela o que ela tanto desejava no coração, que era um filho, Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes somos como Ana. Clamamos a Deus por milagres, clamamos a Deus pelas nossas petições. E também, assim como Ana, esperou no Senhor Jesus acontecer o milagre que ela tanto esperava de ter o seu filho Samuel nos braços, assim temos que ser também. Aguardarmos no Senhor o tempo do Senhor, o tempo certo de todas as coisas, como diz, aleluia, em Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas. E aqui nesse capítulo 2, ela engrandece ao Senhor, porque ela já está com a bênção dela em mãos. Então, ela diz que o coração dela se regozijava, se alegrava no Senhor. E a força dela estava sendo exaltada no Senhor, porque Ana, ela, por mais que ela passou por tantos momentos difíceis, Ana, ela passou por várias aflições, por várias batalhas, rivalidades, que Penina, a sua rival, ela criticava Ana, ela implicava com Ana, deixava com que Ana ela ficasse triste. Mas quando ela orou ao Senhor de uma forma que alinhou o desejo dela de ter um filho com os planos do Senhor, Deus lhe concedeu Samuel, o filho que ela tanto desejava e orava. E por isso, ela vem engrandecendo esse Deus maravilhoso. E que nós também possamos ter esse coração de gratidão. Aqui Ana pediu um filho, e tantas coisas nós pedimos ao Senhor. Muitas vezes recebemos e não somos gratos como deveríamos ser. Temos que ter esse coração de gratidão, de louvor, de adoração, porque Deus é um Deus que Ele promete e cumpre. E no tempo certo, como o sacerdote ali, Eli, abençoou a vida de Ana, que a petição dela seria ouvida pelo Deus de Israel, o Senhor abriu a madre de Ana e concedeu o seu filho Samuel. E é por isso que nós, no tempo do Senhor, tudo aquilo que pedimos a Ele em oração, a própria palavra do Senhor nos ensina que Ele nos concederá. Porque a palavra dele nos ensina que tudo que pedimos em oração, crendo, no tempo certo do Senhor, Ele nos concede, conforme o desejo do coração do Senhor. Por isso que todos os nossos pedidos, nós temos que levar em oração ao nosso Deus e cremos que no tempo certo, não no nosso tempo, mas no tempo certo do Senhor, Ele nos concederá. E temos sempre esse coração de gratidão, de louvor, porque muitas vezes Deus nos dá tantas coisas, tantas bênçãos,
tantos livramentos, e nós não agradecemos Ele como realmente Ele merece ser digno de glória, de honra, de louvor, de adoração. Que possamos aqui aprender com Ana, que adorou ao Senhor, e ela entregou ao Senhor este filho para ser criado ali no templo, juntamente com o sacerdote Eli. E o Senhor quer também que nós nos entregamos a Ele, todo o nosso ser. Deus, Ele não quer ser alguma opção na sua vida. O Senhor quer a prioridade na sua vida. Se Ele não for a prioridade na sua vida, Ele não vai ser em segundo nem terceiro lugar. Porque Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar, como a própria palavra do Senhor nos ensina. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas nos são acrescentadas. E foi o que Ana fez diante das humilhações que ela sofria, das aflições. Simplesmente ela colocou nos pés do Senhor. Ela creu naquele que poderia resolver todas as aflições, todos os anseios do coração dela. Por isso que ali ela orou ao Senhor no templo, e o Senhor ouviu o clamor, o choro dela, porque tamanha era a aflição de Ana que ela nem conseguia falar. Mas o Senhor, que conhece o nosso coração, aleluia, conhece as intenções dos nossos corações, Ele nos concede segundo o querer, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. E aqui ela fala que a boca dela ri, porque no capítulo 1 ela chorava, e aqui neste capítulo ela sorri. Por quê? Porque ela esperou no Senhor, e Deus se inclinou, ouviu o clamor de Ana e concedeu a petição do coração dela. E assim é o nosso Deus. Ele faz tudo no tempo dele e nos concede aquilo que nós almejamos quando realmente nós alinhamos o nosso querer com o dele. Porque para cada um de nós, o Senhor, ele tem um propósito, e ele fará segundo, aleluia, a vontade dele para nossas vidas. Como Ana, esperar, confiar, depositar aos pés do Senhor tudo aquilo que almejamos e crer, aleluia, que no tempo certo, na hora certa, o Senhor Jesus irá fazer conforme a vontade dele, que é soberana sobre as nossas vidas. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque Penina o tempo inteiro a criticava, provocava, porque Penina tinha filhos e Ana não. Mas, diante dessa bênção que o Senhor concedeu a ela, ela pôde sorrir, ela pôde se alegrar o coração. Louvado seja Deus. E aí ela diz: portanto me alegro na tua salvação. Aleluia. E que nós possamos ser como Ana, nos alegrar no Senhor em todo tempo. Alegrarmos no Senhor. Não é somente nos momentos bons que nós devemos alegrar, mas em todo momento devemos alegrar e glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, gloriosa que o Senhor nos deu, Senhor, nos ensinando, Pai, que através da fé, Senhor, nós alcançamos, Pai, aquilo que pedimos no Teu nome, Senhor. Assim como Ana, Senhor, ela orou ao Senhor em meio, Senhor Jesus, tantas aflições que ela viveu, Senhor Jesus, mas ela confiou e entregou, Senhor, nas Tuas mãos, e o Senhor fez o milagre acontecer, meu Pai, trazendo sobre a vida dela, Senhor, o que ela desejava, Senhor Jesus, que era a vida, Senhor, de um filho que foi Samuel. Por isso, Pai, te engrandecemos, nos ajuda a esperar e confiar no Senhor, meu Pai, sabendo que o Senhor é o Deus que faz, aleluia, todas as coisas acontecer no seu tempo, porque o Senhor é o Deus do impossível, Pai amado. Vamos, Senhor, que a nossa fé, ela possa ser renovada, restaurada, vivificada pela palavra do Senhor,
Pai, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. Que cada pessoa que está vendo esse vídeo seja edificada pela Tua palavra e seja renovada em nome de Jesus, Pai. E que eles possam depositar, cada um deles, a confiança e a esperança no Deus que pode todas as coisas, Pai. Fazer através da graça e da misericórdia do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os seus familiares, cubra cada vida, Senhor, que está ouvindo esse vídeo com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E gostaria de falar com você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você creia que Deus é o único que pode transformar a sua realidade, porque Ele morreu em seu lugar para te dar vida e vida em abundância. Basta que você dê o seu primeiro passo de fé, creia no Senhor Jesus, que Ele mudará totalmente o seu viver, dando uma vida de paz, de alegria, de renovo, no nome santo de Jesus. Amém? E você que ouviu esse vídeo, que a palavra do Senhor tocou no seu coração, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais, para que a palavra do Senhor se expanda e vidas sejam alcançadas por esta palavra, e também para que o YouTube entenda que esse conteúdo que você acabou de ouvir é edificante e ele possa enviar para outras pessoas, ele tem relevância. Por isso, em nome de Jesus, que você possa deixar o seu like, comentar também e compartilhar. E não se esqueça de tocar no sininho das notificações e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?